Bem-vindos ao canal de IR TV9. Nesse vídeo, iremos falar sobre a gripe espanhola, um vírus que matou milhares de pessoas em todo o mundo. A gripe espanhola, também conhecida como gripe de 1918, foi uma pandemia do vírus influenza incomunente mortal. De janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 17 milhões a 50 milhões e possivelmente até 100 milhões, tornando-a uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo influenza vírus H1N1, sendo a segunda ocorrida em 2009. Durante a Primeira Guerra Mundial, os países aliados frequentemente chamaram a pandemia de gripe espanhola. Isso ocorreu principalmente pois a pandemia recebeu maior atenção da imprensa na Espanha do que no resto do mundo, uma vez que o país não estava envolvido na guerra e não havia censura. Na Espanha recebeu o nome de gripe francesa. A Espanha teve um dos piores surtos iniciais da doença, e autoridades de saúde do país buscaram chamar a pandemia de apenas gripe, ou a gripe, de modo a evitar o pânico entre a população. Embora os cientistas não saibam ao certo a origem da pandemia, é improvável que tenha iniciado na Espanha. A primeira onda foi considerada mais branda, tendo sido detectada em março de 1918 no Kansas, Estados Unidos, no campo de treinamento de tropas destinadas à fronte da Primeira Guerra. A segunda onda aconteceu quando, depois de percorrer os continentes, retornou aos Estados Unidos em agosto, matando milhões, transformada em algo monstruoso, parecendo ser muito pouco com o que é comumente considerado gripe, com uma taxa de letalidade de 6 a 8%. A terceira onda foi mais moderada e aconteceu no início de 1919, de fevereiro a maio daquele ano. No entanto, nada, nem infecção, nem guerra, nem fome, jamais tinha matado tantos em tão pouco tempo. As estimativas variam quanto ao número total de pessoas que morreram vitimadas pela gripe espanhola. Uma estimativa de 1991 alega que a pandemia matou entre 25 a 39 milhões de pessoas. Uma estimativa de 2005 reportou o número de mortos em provavelmente 50 milhões, menos de 3% da população global, e possivelmente tão alto quanto a 100 milhões, mais de 5%. Uma revelação em 2018 estimou o total em cerca de 17 milhões, embora isso tenha sido contestado. Depois que a segunda onda letal ocorreu no final de 1918, novos casos caíram abruptamente, quase nenhum depois do pico da segunda onda. Na Filadélfia, Estados Unidos, Pensilvânia, por exemplo, 4.597 pessoas morreram na semana que terminou em 16 de outubro, mas em 11 de novembro a gripe quase desapareceu na cidade. Uma explicação para o rápido declínio da letalidade da doença é que os médicos tornaram mais eficazes na prevenção e tratamento da pneumonia que se desenvolveu após as vítimas terem contraído o vírus. No entanto, John Barry afirmou em seu livro, publicado em 2004, que os pesquisadores não encontraram evidências para apoiar essa posição. Outra teoria sustenta que o vírus sofreu uma mutação extremamente rápida para uma Strepper menos letal. Essa é uma ocorrência comum com o vírus influenza. Existe uma tendência de que o vírus patogênicos se tornarem menos letais com o tempo.
pois os hospedeiros de Stripes mais perigosos tendem a morrer.